Imagine alguém caminhando em um vale escuro sem perceber que há um brilho suave tentando alcançar seu coração. Essa pessoa não sabe, mas o Espírito Santo já está trabalhando dentro dela, despertando sua consciência, mostrando o pecado, revelando a necessidade de arrependimento e oferecendo perdão. É assim que começa a jornada espiritual de todo crente, não por iniciativa humana, mas pela ação amorosa do Espírito de Deus que move o espírito humano em direção à vida. Ao longo das Escrituras, vemos que o Espírito Santo não atua apenas no momento da conversão. Ele continua ensinando, guiando, edificando, intercedendo e formando o caráter de Cristo em nós. Nada na vida espiritual acontece sem o Espírito. É Ele quem convence, transforma, renova a mente, ilumina o coração e fortalece o interior. Tudo o que somos em Deus é fruto da ação contínua do Espírito em nosso espírito. Eu sou o professor Azeniel, e nesta lição 12, o Espírito humano e o Espírito de Deus, vamos aprender como o Espírito opera dentro de nós, desde o primeiro despertar da consciência até a produção do fruto que revela o caráter de Cristo. Esta é uma lição profunda, prática e essencial para todo cristão que deseja viver guiado pela verdade e pela presença de Deus. É justamente essa verdade que o apóstolo Paulo apresenta no nosso texto áureo. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. O texto áureo desta lição destaca uma verdade central da nossa fé. O Espírito Santo fala ao nosso espírito. É Ele quem coloca dentro de nós a certeza da nossa filiação divina. Essa certeza não nasce de emoções passageiras, nem de circunstâncias externas. É uma obra interna, profunda e constante do Espírito de Deus. O testemunho do Espírito é o fundamento da nossa identidade como filhos de Deus. Quando compreendemos isso, percebemos que a vida cristã não se sustenta em esforços humanos, mas na ação do Espírito em nosso interior. Ele confirma quem somos, fortalece nossa fé e nos conduz a uma relação viva com o Pai. O texto áureo nos lembra que nosso espírito não está sozinho na caminhada. Há um testemunho divino dentro de nós, garantindo que pertencemos a Deus. Após meditarmos sobre o texto áureo, vamos para a verdade prática. Além do seu testemunho em nosso espírito, o Espírito Santo age no íntimo de nosso ser, intercedendo, edificando e produzindo o seu fruto. A verdade prática nos mostra que a ação do Espírito Santo vai muito além de confirmar que somos filhos de Deus. Ele trabalha profundamente dentro de nós, moldando nosso interior e fortalecendo nosso espírito. Sua intercessão nos sustenta quando não sabemos orar. Sua edificação nos mantém firmes nos momentos difíceis, e seu fruto revela o caráter de Cristo sendo formado em nós. O Espírito Santo não age apenas em momentos específicos. Ele opera continuamente no íntimo do crente. Isso significa que cada etapa da nossa caminhada espiritual depende da presença ativa do Espírito. Ele transforma nossa maneira de pensar, fortalece nossa fé e produz uma vida que glorifica a Deus. Por isso, compreender a obra do Espírito no espírito humano é essencial para que vivamos de forma madura e guiada pela vontade do Senhor. Aqui concluímos a verdade prática. Agora vamos pontuar quais são os objetivos dessa lição. No primeiro tópico, vamos ensinar como o Espírito Santo inicia e fundamenta a vida espiritual, despertando a consciência, gerando fé, ensinando as verdades divinas. No segundo tópico, vamos mostrar como o Espírito Santo atua na comunicação com Deus e no auxílio ao crente, testificando a filiação divina e intercedendo em seu favor. Já no terceiro e último tópico, vamos enfatizar como o Espírito Santo edifica o crente através da oração em línguas e produz as virtudes do fruto do Espírito que representam o ápice da vida cristã. Agora vamos dar início à nossa introdução. Nesta lição estudaremos alguns aspectos da obra do Espírito Santo no espírito humano. Trataremos do despertar da consciência, da fé, do ensino em toda a verdade, da intercessão,
da edificação pelo orar em línguas e do fruto do Espírito. Para iniciarmos esta lição, precisamos lembrar que toda a vida espiritual começa com a ação do Espírito Santo dentro de nós. É Ele quem desperta a consciência, abre nossos olhos para a verdade e produz fé em nosso coração. Sem essa obra inicial, ninguém consegue se aproximar de Deus. Toda transformação espiritual só acontece porque o Espírito age primeiro no nosso interior, preparando-nos para entender e responder à vontade de Deus. Além disso, o Espírito Santo não age apenas no início da caminhada cristã. Ele continua trabalhando diariamente em nós, ensinando, guiando, intercedendo e edificando cada área do nosso interior. Essa ação contínua é o que nos faz crescer espiritualmente e desenvolver um relacionamento sólido com Deus. Sem essa atuação constante, não existe maturidade espiritual verdadeira. No próximo slide, veremos por que o Espírito é absolutamente essencial para uma vida cristã real. Agora mostre aos seus alunos que é o Espírito Santo quem dá início à vida espiritual e continua agindo diariamente, transformando nosso interior em todas as áreas. Veremos como o Espírito de Deus é imprescindível para uma vida espiritual autêntica e frutífera. Quando falamos sobre vida espiritual verdadeira, precisamos lembrar que nada acontece sem o Espírito Santo. Ele é quem dá vida ao espírito humano, fortalece nossa fé e nos conduz a uma experiência real com Deus. Uma vida autêntica não depende de esforço humano, mas da ação contínua do Espírito dentro de nós. Sem o Espírito, a vida cristã se torna apenas religião, sem transformação e sem fruto. Além disso, o Espírito Santo é quem produz crescimento, maturidade e frutos espirituais. Ele molda nosso caráter, nos convence quando erramos, nos direciona quando estamos confusos e nos sustenta quando nos sentimos fracos. Uma vida frutífera nasce dessa relação diária com o Espírito, porque ele é a fonte de toda força espiritual. É o Espírito quem torna possível viver uma fé viva, madura e constante. A partir daqui, iniciaremos o primeiro tópico da lição para entender como essa obra começa dentro de nós. Agora, procure enfatizar para os seus alunos que, sem o Espírito Santo, não existe vida espiritual verdadeira, porque é Ele quem sustenta, fortalece e produz fruto no crente. Aqui concluímos a introdução. Agora vamos dar início ao primeiro tópico. A obra inicial do Espírito. Tópico 1. Consciência e fé. Subtópico 1.1. A ação do Espírito Santo começa em nossa consciência, despertando-a da culpa pelo pecado e apontando a necessidade de perdão. Jesus falou sobre essa obra de convencimento, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 8. A obra do Espírito Santo sempre tem início na consciência, onde ele nos faz perceber que estamos distantes de Deus. É esse despertar interior que mostra a gravidade do pecado e a urgência do perdão. O Espírito não acusa para destruir, mas convence para restaurar, trazendo luz ao coração e revelando a verdade sobre nossa condição espiritual. Sem esse primeiro movimento do Espírito, ninguém reconhece sua necessidade de salvação. Além disso, esse convencimento não é emocional nem superficial. Ele toca áreas profundas do nosso ser e nos leva a enxergar o pecado como algo sério, que precisa ser tratado diante de Deus. O Espírito Santo abre nossos olhos para a justiça de Cristo e para as consequências de uma vida afastada de Deus. É esse processo que prepara o coração para a fé e para a decisão de se render ao Senhor. No próximo slide, veremos como, após esse despertar, o Espírito produz fé no coração do pecador. Agora mostre aos seus alunos que o Espírito Santo desperta nossa consciência para entendermos que estamos em pecado e precisamos do perdão que só Deus pode oferecer. Ainda no espírito humano, o Espírito de Deus remove a incredulidade, produzindo fé mediante a palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17 e Efésios capítulo 2, versículo 8.
o que também atinge as faculdades da alma. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Como vimos no slide anterior, o Espírito Santo começa despertando a consciência. Agora, ele atua removendo a incredulidade, algo que o ser humano não consegue vencer sozinho. A Bíblia explica que a fé nasce ao ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17. E é o Espírito quem faz essa palavra produzir vida dentro de nós. Ele abre o entendimento, toca o coração e cria a fé necessária para que a pessoa responda ao chamado de Deus. Essa fé não é mérito humano, é dom da graça. Efésios 2, versículo 8. Essa obra não fica apenas no espírito, ela alcança toda a alma. O que se crê no coração é confessado com a boca. Romanos 10, versículo 9 e 10. Mostrando que a fé verdadeira muda pensamentos, sentimentos e decisões. O Espírito Santo transforma o interior ao ponto de gerar uma resposta real a Cristo. Assim, a pessoa que antes rejeitava a verdade, agora é capaz de crer, confiar e se render à vontade de Deus. No próximo slide, veremos como essa fé gerada pelo Espírito conduz ao novo nascimento. Agora procure fazer seus alunos compreender que a fé que leva à salvação não nasce do esforço humano, mas é produzida pelo Espírito Santo quando ouvimos a palavra de Deus. Opera-se então a regeneração, o nascimento da água e do Espírito. João capítulo 3, versículo 5. O Espírito que estava morto, separado de Deus, é vivificado, recebe uma nova vida, vinda de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1. Depois que o Espírito Santo produz fé no coração, acontece aquilo que Jesus chamou de nascer da água e do Espírito. Esse é o momento da regeneração, quando Deus concede uma vida totalmente nova ao ser humano. O que antes estava morto espiritualmente por causa do pecado, agora é vivificado. A regeneração não é uma mudança externa, mas uma transformação profunda, realizada pelo próprio Deus. Efésios 2, versículo 1. É Ele quem restaura o espírito e reconecta a pessoa com a vida divina. Essa nova vida marca o início de uma existência guiada pelo Espírito. O que antes era incapaz de compreender as coisas espirituais, agora tem sensibilidade para ouvir e obedecer a Deus. A regeneração abre a porta para um relacionamento real e diário com o Senhor, porque o espírito que estava separado de Deus é restaurado à comunhão. A partir daqui, o crente começa a crescer e ser moldado pelo Espírito. No próximo slide, veremos como esse novo homem passa a ter uma mente renovada. Agora, explique para os seus alunos que a regeneração é quando Deus vivifica nosso espírito e nos dá uma nova vida, permitindo que tenhamos comunhão verdadeira com Ele. Esse novo homem, o homem espiritual, obtém uma mente renovada e passa a viver guiado pelo Espírito de Deus. Assim, a pessoa que ainda não foi transformada por Deus, ou seja, o homem natural, não consegue entender as coisas que vêm do Espírito de Deus. Depois da regeneração, o crente começa um processo contínuo de transformação interior. O homem espiritual agora recebe uma mente renovada, capaz de enxergar a vida sob a direção do Espírito Santo. Essa renovação muda valores, prioridades e decisões diárias, porque o Espírito passa a guiar cada passo. A mente transformada é uma das marcas mais claras do novo nascimento, mostrando que o crente não vive mais segundo os padrões antigos. Em contraste, a Bíblia chama de homem natural, aquele que ainda não foi transformado pelo Espírito. Essa pessoa não consegue compreender as verdades espirituais, porque sua mente permanece limitada ao pensamento humano. O homem natural acha estranhas as coisas de Deus, pois não tem sensibilidade espiritual para discerni-las. Essa diferença evidencia que somente o Espírito Santo pode abrir o entendimento e produzir verdadeira mudança. No próximo slide, veremos por que essas coisas parecem loucura para quem ainda não foi alcançado pelo Espírito. Agora procure deixar claro aos seus alunos que a mente renovada só existe no homem espiritual. Quem ainda não foi transformado pelo Espírito não consegue entender as verdades de Deus.
Para ela, essas coisas parecem sem sentido, como se fossem loucura. Isso acontece porque só é possível compreender essas verdades por meio da ação do Espírito. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15. Agora acompanhe comigo no versículo 14. Diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Como lemos na referência, o homem natural não consegue entender as coisas espirituais, porque sua mente não foi iluminada pelo Espírito Santo. Para quem ainda não nasceu de novo, as verdades do Evangelho parecem estranhas e até sem lógica. O pensamento humano não alcança aquilo que só o Espírito pode revelar. Por isso, conceitos como fé, renúncia ou vida espiritual profunda parecem confusos para quem não teve essa transformação interior. É o Espírito quem abre o entendimento para perceber o que Deus está fazendo. Essa diferença deixa claro que a compreensão espiritual não vem da inteligência humana, mas da ação do Espírito dentro de nós. Ele revela, convence e mostra a verdade de Deus, permitindo que aquilo que antes parecia absurdo faça sentido. Por isso, só quem foi tocado pelo Espírito consegue discernir as coisas espirituais. A partir daqui, entraremos no próximo subtópico para entender como o Espírito Santo também atua como mestre, ensinando e lembrando as verdades divinas. Agora procure enfatizar para os seus alunos que, sem a ação do Espírito Santo, as verdades de Deus parecem loucura. Só Ele pode abrir nossa mente para compreender as coisas espirituais. Aqui concluímos o subtópico 1.1, Consciência e Fé. Agora vamos dar início ao próximo. A Pedagogia do Espírito. Subtópico 1.2. A regeneração é o início de uma nova dimensão de vida. Uma nova vida, agora espiritual, em comunhão com o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Depois que o Espírito Santo gera a fé e realiza a regeneração, o crente entra em uma nova dimensão de vida, marcada pela comunhão com Deus. Essa nova vida não é produzida pelo mundo, nem sustentada pelo esforço humano. Ela é fruto da presença do Espírito que procede de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. É Ele quem passa a conduzir o crente para uma experiência espiritual verdadeira. A regeneração não é o fim do processo, mas o começo de uma vida guiada pelo Espírito. Nessa nova jornada, o Espírito Santo começa a revelar aquilo que Deus nos concede por graça. Ele abre a nossa compreensão para perceber os dons, a salvação, a direção e as riquezas espirituais que vêm do Pai. Nada disso pode ser percebido pela razão humana. É o Espírito quem ilumina e ensina. Essa obra marca o início da pedagogia do Espírito, que será aprofundada nos próximos slides. No próximo slide, veremos como ele nos ensina as verdades espirituais. Agora explique para os seus alunos que a regeneração inicia uma nova vida espiritual, e é o Espírito Santo quem revela tudo o que Deus nos concede por graça. Paulo refere-se ao papel pedagógico do Espírito, que nos ensina as coisas espirituais. 1 Coríntios 2, versículo 13. Como Jesus havia prometido. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João capítulo 14, versículo 26. Como vimos no slide anterior, a nova vida espiritual nos coloca em comunhão com Deus. Agora, Paulo mostra que o Espírito Santo também atua como mestre, ensinando ao crente as verdades espirituais. Ele não apenas ilumina a mente, mas transmite entendimento, ajudando-nos a compreender o que Deus tem revelado. 1 Coríntios 2, versículo 13. Esse ensino não é teórico, é um aprendizado que transforma a vida, trazendo direção
e clareza ao coração do crente. Jesus já havia prometido essa ação quando chamou o Espírito de Consolador, afirmando que ele ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo o que Cristo disse. João 14, versículo 26. Isso significa que o Espírito ajuda o crente a compreender a Bíblia, recordar princípios espirituais e aplicá-los no dia a dia. Ele é quem guia o cristão no aprendizado contínuo da vontade de Deus. No próximo slide, veremos por que essa atuação é tão importante num mundo cheio de vozes que tentam nos afastar da verdade. Agora, procure deixar claro aos seus alunos que o Espírito Santo é nosso mestre, ensinando e lembrando as verdades de Deus para que possamos viver de acordo com a vontade do Senhor. Portanto, não podemos nos conformar com uma mente carnal que pensa conforme os padrões deste mundo, cheio de vozes iníquas que querem nos influenciar, como filosofias, ideologias e novas teologias. Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Agora acompanhe comigo no versículo 8, diz assim: Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Como lemos na referência, Paulo alerta para o perigo de ser moldado pelo padrão deste mundo, que está cheio de ideias e influências contrárias à verdade de Deus. A mente carnal se deixa levar por filosofias vazias, modismos espirituais e novas teologias que afastam a pessoa do Evangelho. O mundo tenta ocupar nossa mente com pensamentos distorcidos, capazes de enfraquecer a fé e desviar o coração da direção do Espírito. Por isso, o crente regenerado não pode aceitar uma mente que pense como o sistema deste século. O Espírito Santo trabalha para renovar nossa maneira de pensar, alinhando nossa mente à palavra e nos protegendo desses enganos. À medida que aprendemos com o Espírito e rejeitamos essas influências, caminhamos com mais discernimento e firmeza espiritual. No próximo subtópico, veremos como essa renovação diária da mente é essencial para desfrutar da sabedoria de Deus. Agora, ajude seus alunos a entender que o cristão não deve pensar como o mundo, mas permitir que o Espírito Santo renove sua mente e o livre de ideias que afastam da verdade. Aqui concluímos o subtópico 1.2, a pedagogia do Espírito. Agora vamos dar início ao próximo. A renovação da mente. Subtópico 1.3. Devemos viver em constante contato com o Espírito de Deus, para que, com uma mente sempre renovada, desfrutemos da sabedoria divina imprescindível para nosso viver diário. Romanos capítulo 12, versículo 2. Agora acompanhe comigo no versículo 2, diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como lemos na referência, Deus deseja que tenhamos uma mente renovada, que não siga os padrões do mundo, mas seja transformada pelo Espírito. Essa renovação não acontece de uma só vez. É um processo diário que nasce do contato constante com Deus. Quando buscamos o Espírito, ele ajusta nossos pensamentos, corrige nossas atitudes e alinha nossa maneira de ver a vida. É assim que começamos a experimentar a sabedoria divina no dia a dia. Essa sabedoria não é teórica. Ela toca decisões, comportamentos e prioridades. O Espírito Santo nos ajuda a discernir o que é bom, agradável e perfeito, conduzindo-nos a escolhas que fortalecem nossa fé. É por isso que a vida cristã precisa de comunhão contínua com o Espírito. Quanto mais permanecemos conectados a Ele, mais clara se torna a vontade de Deus. No próximo slide, veremos quais práticas espirituais nos ajudam a manter essa consagração diária. Agora explique para os seus alunos que a mente renovada vem do contato diário com o Espírito Santo, que nos dá sabedoria para viver conforme a vontade de Deus. Para isso, é fundamental uma vida de consagração total. Romanos capítulo 12, versículo 1,
da qual fazem parte a oração e a leitura das Escrituras, disciplinas espirituais das quais tratamos na lição anterior. Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. Depois, Salmos 119, versículo 105. Agora acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como lemos na referência, Deus nos chama a uma consagração total, entregando nossa vida inteira diante dele. Para que essa consagração seja verdadeira, precisamos cultivar disciplinas espirituais constantes. Em Tiago 1, versículos 5 e 6, vemos que Deus concede sabedoria quando oramos com fé, mostrando que a oração não é apenas um hábito, mas um meio pelo qual o Senhor orienta nossas decisões e fortalece nossa caminhada. Já no Salmo 119, versículo 105, Davi declara que a palavra funciona como uma lâmpada, iluminando o caminho do crente e revelando a direção de Deus para cada passo. Essas referências mostram que a consagração não é um sentimento, mas uma prática diária sustentada pelo Espírito. A oração abre o coração para ouvir Deus, e a palavra abre os olhos para enxergar sua vontade. Assim, nossa mente é renovada e nossa fé é fortalecida. Quanto mais nos dedicamos a essas práticas, mais espaço o Espírito Santo encontra para transformar nosso interior. No próximo slide, veremos que essa consagração permite que ele nos guie em todas as áreas da vida. Agora mostre aos seus alunos que a consagração acontece quando buscamos a Deus em oração e na palavra, porque é através delas que ele nos orienta e ilumina nosso caminho. Não há área de nossa vida acerca da qual o Espírito não tenha uma segura direção. Ele pode nos guiar em toda a verdade. João capítulo 16, versículo 13. Ouçamos o Espírito. Agora acompanhe comigo no versículo 13, diz assim: Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Como lemos na referência, João 16, versículo 13, Jesus ensinou que o Espírito Santo é quem nos conduz em toda a verdade, mostrando que sua orientação alcança todas as áreas da nossa vida. Ele não guia apenas em questões espirituais, mas também em decisões práticas, escolhas importantes e momentos em que não sabemos o que fazer. O Espírito Santo conhece a vontade de Deus por completo e sabe direcionar cada passo do crente com segurança. Nada fica fora da sua atuação, porque sua direção é perfeita e alinhada com o propósito divino. Quando aprendemos a depender dessa direção, deixamos de agir movidos apenas pela emoção ou pela lógica humana. Passamos a experimentar a orientação de Deus em atitudes concretas do nosso dia a dia. O Espírito Santo fala ao nosso interior, alerta, corrige e confirma o caminho certo, trazendo paz e discernimento. Por isso, ouvir o Espírito é essencial para uma vida cristã equilibrada e madura. No próximo subtópico, veremos como essa direção também se manifesta como voz e luz dentro de nós. Agora procure enfatizar para os seus alunos que o Espírito Santo dirige cada área da nossa vida e nos conduz à verdade, mostrando o caminho certo em todas as decisões. Aqui concluímos o subtópico 1.3, a renovação da mente. Agora vamos dar início ao próximo. Voz e luz. Subtópico 1.4. Quando tiramos tempo para ouvir o Espírito, ele fala de muitas maneiras ao íntimo de nosso ser. Traz sabedoria e revelação, Efésios capítulo 1, versículo 17. Esclarece questões duvidosas, Atos capítulo 15, versículo 28. E gera entendimento e paz, Romanos capítulo 8, versículo 14. Ao chegarmos a este ponto da lição, é importante perceber que ouvir o Espírito Santo não é algo distante ou complicado.
O Espírito fala ao nosso íntimo de maneiras diferentes, trazendo luz e direção ao nosso coração. Em Efésios 1, versículo 17, Paulo ora para que Deus conceda espírito de sabedoria e revelação, mostrando que é o Espírito Santo quem abre nosso entendimento para enxergar aquilo que, sozinhos, não conseguimos compreender. Essa atuação não é apenas intelectual, mas profundamente espiritual. Além disso, em Atos 15, versículo 28, vemos um exemplo prático dessa direção quando a Igreja afirma: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, revelando que o Espírito esclarece questões difíceis e traz convicção em momentos de decisão. Da mesma forma, Romanos 8, versículo 14, nos lembra que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, e essa guia produz paz interior, não a paz emocional momentânea, mas uma certeza profunda de que estamos caminhando no caminho certo. No próximo slide, veremos como essa atuação do Espírito também ilumina o interior do crente. Agora, procure deixar claro para os seus alunos que o Espírito Santo fala de muitas maneiras, trazendo sabedoria, esclarecimento e paz ao nosso coração quando paramos para ouvi-lo. Ele, o Espírito de Deus, ilumina os olhos do nosso coração. Efésios capítulo 1, versículo 18. Nesse texto, coração, cardia, significa homem interior. Agora acompanhe comigo no versículo 18. Diz assim: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Como lemos na referência, é o Espírito Santo quem ilumina os olhos do nosso coração, permitindo que compreendamos verdades espirituais que não percebemos sozinhos. Paulo usa o termo coração, cardia, para se referir ao homem interior, o centro da percepção espiritual, onde o Espírito atua diretamente. Essa iluminação não é apenas intelectual, é uma obra profunda do Espírito, que transforma nossa forma de enxergar a vida espiritual e os propósitos de Deus. É Ele quem abre nosso entendimento para compreender a esperança da vocação cristã e as riquezas que Deus preparou para os santos. Sem essa atuação do Espírito, até verdades claras permanecem encobertas, porque a mente natural não alcança aquilo que pertence ao reino de Deus. Mas quando o Espírito ilumina o nosso interior, passamos a discernir com clareza aquilo que Deus deseja revelar, caminhando com entendimento espiritual e não apenas racional. No próximo slide, veremos como essa iluminação se relaciona com a compreensão das riquezas espirituais descritas por Paulo. Agora, deixe claro aos seus alunos que o Espírito Santo ilumina o nosso interior para entendermos verdades espirituais que não podem ser percebidas pela razão humana. Portanto, a expressão de Paulo contempla o espírito humano, que, entrelaçado com a alma e inseparável dela, são esses olhos, o centro da percepção espiritual, através dos quais recebemos iluminação do Espírito para compreendermos as verdades divinas, fundamentais para esta vida e para a vida eterna. Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Efésios capítulo 1, versículo 18. Dando continuidade ao pensamento de Paulo, entendemos que o espírito humano funciona como esses olhos espirituais que estão profundamente ligados à alma e não podem ser separados dela. É através desse homem interior que recebemos a iluminação do Espírito Santo, permitindo que as verdades divinas se tornem claras para nós. Sem essa iluminação, permanecemos cegos espiritualmente, mesmo diante de verdades bíblicas essenciais. É o Espírito quem torna possível enxergar o que naturalmente jamais compreenderíamos. Paulo afirma que essa iluminação nos ajuda a entender a esperança da nossa vocação e as riquezas da herança que Deus preparou para seu povo, mostrando que o Espírito revela verdades que dizem respeito tanto à vida presente quanto à eternidade. Sem essa obra do Espírito, não conseguiríamos discernir a grandeza do chamado de Deus, nem a dimensão das bênçãos espirituais disponíveis ao crente.
Encerramos aqui este subtópico sobre voz e luz, e no próximo tópico veremos como o Espírito também testifica, intercede e edifica nosso espírito. Agora, procure deixar claro para os seus alunos que é o Espírito Santo quem ilumina nosso ser interior para entendermos a esperança e as riquezas espirituais que Deus preparou para nós. Aqui concluímos o tópico 1, a obra inicial do Espírito. Agora, o nosso objetivo é o próximo tópico. Testemunho, intercessão e edificação. Tópico 2. O Espírito testifica ao Espírito. Subtópico 2.1. Romanos 8 é riquíssimo quanto ao tema da função do espírito humano na comunicação com Deus. Tratando da vida do cristão, a vida no espírito, Paulo menciona a adoção espiritual, que é testificada pelo Espírito Santo ao espírito do crente regenerado. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. Neste novo tópico, Paulo nos mostra que a vida cristã é vivida em comunhão profunda entre o Espírito Santo e o espírito humano. Em Romanos 8, ele revela que essa relação não é teórica, mas uma realidade diária na vida do crente. O Espírito Santo comunica ao nosso espírito a verdade da nossa nova posição em Cristo, mostrando que fomos adotados como filhos de Deus. Essa adoção não é apenas um conceito doutrinário, mas uma certeza interior produzida pelo Espírito, algo que não depende de emoções ou circunstâncias. Paulo afirma que o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus, mostrando que essa convicção não vem da mente humana, mas da atuação direta do Espírito Santo em nosso interior. Ele gera segurança, identidade e confiança na nossa relação com Deus, afastando a dúvida e fortalecendo nossa fé. Essa experiência é parte essencial da vida no Espírito e fundamenta toda a caminhada cristã. No próximo slide veremos como essa comunicação traz também convicção, segurança e entendimento espiritual ao crente. Agora procure deixar claro para os seus alunos que o Espírito Santo confirma dentro de nós que somos filhos de Deus, dando-nos segurança e identidade como parte da família divina. Essa comunicação entre o Espírito de Deus e o espírito humano traz convicção e segurança em Cristo, o que somente pode ser compreendido por meio da fé. Paulo deixa claro que a atuação do Espírito Santo no nosso espírito produz uma convicção que não pode ser explicada apenas pela razão. É uma certeza interior que nasce da comunhão com Deus e que confirma que pertencemos a Cristo. Essa segurança não depende das circunstâncias nem dos sentimentos. Ela vem da voz do Espírito dentro de nós, que reafirma a verdade da nossa fé. É algo que o crente percebe no mais íntimo do seu ser, mesmo quando a mente natural não consegue entender completamente. Essa convicção espiritual só é possível porque a fé abre espaço para que o Espírito Santo opere livremente. A fé nos permite receber e compreender aquilo que Deus comunica ao nosso espírito, fortalecendo nossa identidade como filhos e nossa confiança na obra de Cristo. Por isso, essa segurança interior é um dos maiores presentes do Espírito para o crente. No próximo slide, veremos como Paulo ora para que os efésios experimentem esse entendimento profundo do amor de Cristo. Agora explique para os seus alunos que a segurança interior que temos em Cristo vem da ação do Espírito Santo, que confirma pela fé aquilo que Deus diz sobre nós. Por isso, Paulo orava pelos efésios para que Cristo habitasse pela fé em seus corações e pudessem compreender e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Efésios capítulo 3, versículo 19. Agora acompanhe comigo no versículo 19. Diz assim: E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Como lemos na referência, Paulo mostra que o entendimento espiritual depende da presença de Cristo habitando no coração do crente. Ele ora para que os efésios, pela fé, experimentem essa habitação profunda que transforma a vida interior e amplia a capacidade de compreender as verdades de Deus.
Não é um conhecimento natural, mas uma percepção espiritual produzida quando Cristo reina no interior. É assim que o crente começa a enxergar a realidade como Deus vê. Paulo também destaca que o amor de Cristo excede todo o entendimento humano, mostrando que somente o Espírito Santo pode revelar essa dimensão do amor divino. A mente natural não consegue alcançar sua profundidade, largura e altura. É o Espírito que torna essa verdade viva no coração do crente. Quando Cristo habita em nós, o Espírito nos capacita a compreender o amor que sustenta toda a vida cristã. No próximo subtópico, veremos como essa realidade se conecta à intercessão do Espírito em favor do crente. Agora, explique para os seus alunos que, só com Cristo habitando em nosso coração, pela fé, é que podemos compreender o amor de Deus, algo que a mente humana não alcança sozinha. Aqui concluímos o subtópico 2.1. O Espírito testifica ao Espírito. Agora vamos dar início ao próximo. O Espírito intercede. Subtópico 2.2. Ainda em Romanos 8, vemos Paulo tratando de outra ação do Espírito de Deus junto ao espírito humano. A intercessão em nosso favor. Versículo 26 e 27. Aqui Paulo apresenta uma das obras mais profundas do Espírito Santo. Ele intercede por nós quando não sabemos como orar. Há momentos em que nossas palavras falham, nossas emoções confundem e nossa mente não consegue expressar o que realmente precisamos. É justamente nesse ponto que o Espírito atua. Ele conhece nossas limitações e entra em ação, apresentando nossas necessidades diante do Pai conforme a vontade de Deus. Essa intercessão não depende da nossa capacidade, mas da graça e do cuidado do Espírito. Paulo ensina que o Espírito Santo intercede com gemidos que não podem ser articulados, mostrando que essa obra acontece em um nível espiritual que ultrapassa a nossa compreensão natural. O Espírito sonda nosso interior, entende o que não conseguimos expressar e leva ao Pai uma oração perfeita e alinhada com seu propósito. É um consolo saber que não estamos sozinhos em nossas orações. O Espírito ora conosco e por nós. No próximo slide, veremos como essa intercessão é totalmente harmonizada com a intenção divina. Agora, deixe claro aos seus alunos que o Espírito Santo intercede por nós quando não sabemos como orar, levando ao Pai uma oração perfeita e alinhada com sua vontade. Essa ação permite que, muito além de nosso intelecto, haja uma profunda súplica diante do Pai, perfeitamente sintonizada com a intenção do Espírito, que, segundo Deus, intercede pelos santos. Romanos capítulo 8, versículo 2 e 27. Paulo nos mostra que, quando o Espírito Santo intercede, ele conduz uma oração que vai além da nossa capacidade intelectual. Mesmo quando não encontramos palavras ou não sabemos como orar, o Espírito transforma aquilo que sentimos em súplicas profundas diante de Deus. Ele conhece nosso interior como ninguém e leva ao Pai pedidos que nós mesmos não conseguimos formular. Essa intercessão é tão especial porque está sempre em total sintonia com a vontade de Deus, sem falhas ou desvios. Enquanto nossa oração muitas vezes é limitada, o Espírito ora de forma perfeita, apresentando ao Pai aquilo que realmente precisamos. Isso traz ao crente uma segurança espiritual enorme. Nunca estamos sozinhos na oração. No próximo slide, veremos como essa ação surpreendente revela a amplitude do agir divino em nosso favor. Agora, procure enfatizar para os seus alunos que a intercessão do Espírito Santo é perfeita, porque ele ora conforme a vontade de Deus, suprindo aquilo que nós não conseguimos expressar sozinhos. Isso nos lembra do ensino de Paulo aos Efésios, sobre a amplitude da ação divina em nosso favor, que não se limita ao que pedimos ou pensamos, mas é conforme a presença do Espírito em nós. Efésios capítulo 3, versículo 20. Agora acompanhe comigo no versículo 20. Diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Como lemos na referência,
Paulo ensina que Deus age em nossa vida muito além do que conseguimos pedir ou imaginar. Essa verdade mostra que o Espírito Santo trabalha em dimensões que ultrapassam totalmente nossa lógica. Mesmo quando oramos de forma limitada, o agir de Deus não depende apenas do que expressamos, mas da obra poderosa do Espírito que está dentro de nós. É essa presença ativa do Espírito que amplia o alcance da ação divina em nosso favor. Por isso, quando o Espírito intercede por nós, ele nos conecta a esse agir abundante de Deus. A intercessão do Espírito nos coloca dentro daquilo que Deus deseja realizar, e não apenas dentro do que conseguimos pedir. Esse ensino fortalece nossa fé e nos lembra de que o plano de Deus sempre vai além da nossa compreensão. No próximo slide, veremos como essa atuação profunda do Espírito revela ainda mais o cuidado do Senhor por nosso interior. Agora, explique para os seus alunos que Deus age muito além do que pedimos ou pensamos, e o Espírito Santo nos conecta a esse agir abundante do Senhor. O Senhor sempre nos surpreende com o seu extraordinário agir. Uma das razões disso, certamente, é a ação do Espírito no processo de intercessão. Paulo nos mostra que o agir de Deus muitas vezes nos surpreende, porque o Espírito Santo trabalha em áreas que não percebemos. Enquanto vemos apenas a superfície das situações, o Espírito opera no nosso interior de forma profunda. Ele conhece nossas fraquezas, entende nossas limitações e apresenta ao Pai aquilo que nós mesmos não sabemos pedir. Por isso, o resultado da intercessão do Espírito muitas vezes é maior do que o que imaginamos. Essa atuação silenciosa explica por que Deus responde de maneiras tão extraordinárias. A intercessão do Espírito abre portas que não enxergamos e resolve situações que não compreendemos. O crente precisa confiar que, mesmo quando nada parece estar acontecendo, o Espírito está agindo em favor dele. Isso fortalece nossa fé e nos leva a depender mais do cuidado divino. No próximo slide, veremos como essa ação do Espírito alcança as áreas mais profundas do nosso ser. Agora, procure deixar claro para os seus alunos que o agir extraordinário de Deus acontece porque o Espírito Santo intercede por nós de maneira profunda e além do que conseguimos perceber. Ele prescruta nosso interior para muito além de nossa compreensão, agindo em nosso espírito. Como Salomão escreveu, o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Provérbios capítulo 20, versículo 27, NAA. Salomão nos ensina que o espírito humano funciona como uma lâmpada usada por Deus para examinar nosso interior. Isso significa que o Espírito Santo atua onde ninguém mais alcança, revelando áreas escondidas, sentimentos que não compreendemos e necessidades que nem sabemos expressar. Ele acessa regiões profundas da alma, trazendo luz a tudo aquilo que precisa ser tratado, restaurado ou fortalecido. Nada fica fora do alcance dessa sondagem divina. É por isso que o agir do Espírito Santo vai muito além das nossas capacidades mentais. Enquanto nós nos confundimos com nossos próprios pensamentos, o Espírito conhece exatamente o que está dentro de nós. Ele ilumina, confronta, consola e direciona, sempre com perfeição. Essa ação profunda completa o ensino de Paulo sobre a intercessão do Espírito e mostra que Deus trabalha em nosso interior com total precisão. No próximo tópico, veremos como essa atuação espiritual também edifica e fortalece o crente. Agora, mostre aos seus alunos que o Espírito Santo ilumina e examina nosso interior profundamente, revelando e tratando aquilo que nós mesmos não conseguimos perceber. Aqui, concluímos o tópico 2, testemunho, intercessão e edificação. Agora o nosso objetivo é o próximo tópico. Edificação e fruto do Espírito. Tópico 3. O Espírito ora bem. Subtópico 3.1. A ação do Espírito de Deus na esfera do espírito humano é vista também na carta aos Coríntios, quando Paulo ensina sobre as línguas estranhas.
Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14. Paulo explica que, ao orar em línguas, é o nosso espírito que se envolve diretamente com a ação do Espírito Santo. O apóstolo deixa claro que essa oração não passa pelo entendimento humano, porque não nasce da mente, mas da atuação espiritual. Isso mostra que existe uma forma de oração que não depende de raciocínio, palavras elaboradas ou sentimentos momentâneos. É o Espírito Santo conduzindo a oração através do nosso espírito, produzindo comunhão profunda com Deus. Esse tipo de oração revela uma dimensão espiritual que o intelecto não alcança. Embora a mente não compreenda, o espírito é fortalecido, e isso faz parte da edificação interior mencionada por Paulo ao longo deste capítulo. A oração em línguas não é desordem nem emoção vazia. É um recurso espiritual concedido para fortalecer o crente. No próximo slide, veremos como essa atuação do Espírito continua se manifestando na vida de quem ora em línguas. Agora explique para os seus alunos que, ao orarmos em línguas, o Espírito Santo conduz nossa oração, fortalecendo nosso espírito mesmo quando nossa mente não entende o que está sendo dito. As línguas estranhas são articuladas segundo o Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 ao 11. Quando oramos em línguas, portanto, oramos segundo o Espírito. Na carta aos Coríntios, Paulo explica que os dons espirituais, inclusive o dom de línguas, são concedidos pelo Espírito Santo para a edificação da Igreja. Ele afirma que um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Isso significa que a oração em línguas não nasce da vontade humana, mas da ação soberana do Espírito, que concede e dirige esse dom conforme o propósito de Deus. É o Espírito Santo quem articula a oração, conduz a expressão e capacita o crente a falar além de sua própria compreensão. Esse ensino mostra que a oração em línguas não é um fenômeno emocional ou espontâneo do indivíduo, mas uma operação divina que coloca o crente em sintonia com o Espírito de Deus. Mesmo sem entendimento intelectual, a pessoa está sendo guiada pelo Espírito para orar de maneira profunda e eficaz. Essa verdade fortalece o crente e amplia sua comunhão com Deus, preparando o terreno para a edificação espiritual mencionada no próximo slide. Agora, explique para os seus alunos que o dom de línguas é distribuído pelo Espírito Santo e funciona sob sua direção. Por isso, ao orar em línguas, o crente ora segundo a vontade e a condução do Espírito. Esse processo de articulação espiritual atinge o perfeito propósito divino. O meu espírito ora bem. O espírito ora bem, mas nosso intelecto não compreende a mensagem. Paulo deixa claro que existe uma dimensão da oração que não passa pela mente humana. Quando o crente ora em línguas, é o espírito dele, guiado pelo Espírito Santo, que se envolve diretamente com Deus, cumprindo um propósito perfeito que a razão não alcança. Isso revela que Deus criou um meio de comunhão espiritual que não depende da capacidade intelectual, mas da ação sobrenatural do Espírito em nós. A oração flui, não porque entendemos, mas porque o Espírito dirige. Essa verdade também mostra que a falta de entendimento não invalida a eficácia da oração em línguas, pois ela opera em uma esfera que ultrapassa nossa compreensão natural. O Espírito Santo usa essa oração para fortalecer nosso interior e desenvolver nossa vida espiritual. Trata-se de uma experiência que edifica o crente, mesmo que a mente permaneça sem fruto. No próximo slide, veremos como essa edificação se manifesta na prática, segundo o ensino de Paulo. Agora deixe claro aos seus alunos que a oração em línguas cumpre um propósito perfeito diante de Deus, mesmo quando nossa mente não entende o que está sendo dito. Mesmo assim, somos edificados. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4. Paulo não apenas orava, mas também cantava em línguas. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15. Agora, acompanhe comigo na referência em destaque.
Diz assim: o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Como lemos na referência, Paulo ensina que quem ora em línguas é espiritualmente edificado, mesmo que sua mente não acompanhe o que está sendo dito. Essa edificação é obra direta do Espírito Santo, que fortalece o interior do crente enquanto a oração acontece. Paulo também mostra que essa prática fazia parte da vida devocional dele, pois ele orava e até cantava em línguas, demonstrando que essa expressão espiritual não era algo raro, mas natural em sua comunhão com Deus. Esse ensino deixa claro que a oração e o cântico em línguas ampliam nossa experiência espiritual, permitindo que o Espírito Santo nos fortaleça de maneiras que não conseguimos produzir sozinhos. A edificação não depende da compreensão intelectual, mas da atuação sobrenatural do Espírito. Isso encoraja o crente a buscar essa prática com reverência e fé. No próximo slide, veremos como essa experiência contribui para a renovação do nosso espírito. Agora procure fazer seus alunos compreender que a edificação espiritual acontece porque o Espírito Santo nos fortalece quando oramos ou cantamos em línguas, mesmo sem entendermos o que está sendo dito. Que desfrutemos mais desse extraordinário recurso de edificação espiritual, aperfeiçoando nosso espírito na comunhão do Espírito de Deus. Ainda que não entendamos com a mente, o nosso interior é fortalecido com poder. Falar em línguas é um presente divino que renova nossa fé. Como lemos na referência, Paulo afirma que quem fala em línguas recebe edificação espiritual, mesmo sem compreender intelectualmente o que está sendo dito. Essa edificação não é emocional nem psicológica. Ela é resultado da atuação do Espírito Santo no interior do crente. Além disso, quando Paulo menciona que também cantava em línguas, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15, ele mostra que essa prática fazia parte de sua vida devocional de forma natural e constante. Ele usava tanto a oração quanto o cântico para permitir que o Espírito fortalecesse seu ser interior. Assim, percebemos que o Espírito Santo utiliza diferentes expressões espirituais para fortalecer a vida do crente. A edificação não depende do entendimento da mente, mas da ação do Espírito no nosso espírito. Isso mostra que a experiência espiritual é mais ampla do que a razão consegue captar, e que Deus usa meios variados para nos fortalecer. No próximo slide, veremos como essa edificação contribui para uma vida cristã mais firme e madura. Agora procure enfatizar para os seus alunos que a edificação acontece porque o Espírito Santo fortalece nosso interior tanto na oração quanto no cântico espiritual, mesmo quando a mente não entende. Aqui concluímos o subtópico 3.1. O Espírito ora bem. Agora vamos dar início ao próximo. O ápice da vida cristã. Subtópico 3.2. Outra maravilhosa obra do Espírito Santo no crente é a produção das virtudes listadas por Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Chamadas de fruto do Espírito, representam o ápice da vida cristã e envolvem nosso ser por inteiro. Aqui Paulo nos apresenta a obra do Espírito, que transforma o caráter do crente, produzindo nele atitudes e comportamentos que refletem a natureza de Cristo. Em Gálatas 5, versículo 22, essas virtudes são apresentadas como fruto do Espírito, mostrando que não são produzidas por esforço humano, mas pelo agir do Espírito no coração. Esse fruto abrange toda a vida do cristão, moldando pensamentos, emoções e atitudes conforme a vontade de Deus. Ao destacar o fruto do Espírito como ponto máximo da vida cristã, Paulo ensina que a verdadeira maturidade espiritual não está nos dons, mas no caráter transformado. Essa transformação acontece aos poucos, enquanto o Espírito trabalha no interior do crente, tornando-o mais semelhante a Cristo. Esse é o propósito do Espírito na vida de cada cristão: produzir um caráter íntegro, equilibrado e cheio de amor. No próximo slide, veremos como essa obra se manifesta diariamente no convertido. Agora explique para os seus alunos que
O fruto do Espírito é a transformação do caráter do cristão, produzida pelo Espírito Santo e expressa em atitudes semelhantes às de Cristo. O espírito do convertido é santificado pelo Espírito de Deus dia após dia. Haveis sido santificados pelo Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Paulo ensina aos coríntios que a santificação é uma obra contínua do Espírito Santo na vida do cristão, iniciada no novo nascimento e estendida ao longo de toda a caminhada. Essa santificação não é apenas uma mudança de comportamento externo, mas uma transformação profunda no espírito do crente, que vai sendo moldado dia após dia. A expressão usada por Paulo, haveis sido santificados, enfatiza que essa obra já começou, mas continua se desenvolvendo pela ação do Espírito. Essa atuação diária produz crescimento espiritual real. O Espírito trabalha no crente continuamente, ajustando atitudes, purificando intenções e fortalecendo sua vida interior. A santificação não é instantânea, mas progressiva, e cada passo desse processo revela o cuidado de Deus em nos tornar semelhantes a Cristo. Essa verdade nos ajuda a entender que a maturidade cristã é fruto da perseverança e do diálogo constante com o Espírito Santo. No próximo slide, veremos como essa obra continua se aprofundando no caráter do crente. Agora esclareça para os seus alunos que a santificação é um processo contínuo realizado pelo Espírito Santo, que transforma o crente dia após dia para torná-lo cada vez mais semelhante a Cristo. A obra do Espírito de santificação, Romanos capítulo 1, versículo 4, vai progredindo e o crente passa cada vez mais a expressar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31 e capítulo 13, versículo 1 ao 13. Isso é viver e andar no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Paulo apresenta o Espírito Santo como aquele que realiza a santificação no crente, como afirma em Romanos capítulo 1, versículo 4. Essa obra não acontece de uma vez, mas progride continuamente, fazendo com que o cristão reflita cada vez mais o caráter de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31 e capítulo 13. Versículo 1 ao 13, Paulo enfatiza que o caminho mais excelente é o amor, mostrando que as virtudes listadas ali formam a base da verdadeira maturidade cristã. O Espírito produz essas virtudes no caráter do crente, levando-o a expressar atitudes que não nascem do esforço humano, mas da ação divina. Essa transformação diária é o que Paulo chama de andar no Espírito, em Gálatas 5, versículo 25. Viver no Espírito significa permitir que o Espírito Santo conduza nossas atitudes, nossas reações e nosso modo de viver, de tal forma que os frutos espirituais se tornem visíveis na prática. A vida cristã não é sustentada por regras externas, mas pela atuação interna do Espírito, que molda o coração do crente. Com isso, concluímos a compreensão do fruto do Espírito e chegamos ao ápice do ensino de Paulo sobre a vida guiada pelo Espírito Santo. Agora, procure enfatizar para os seus alunos que o fruto do Espírito nasce da ação contínua do Espírito Santo, que transforma o caráter do crente e o capacita a viver diariamente segundo a vontade de Deus. Chegamos ao final de mais uma lição. Agora vamos para a conclusão. É Cristo quem proporciona essa profunda comunhão do espírito humano com o Espírito de Deus. Como Paulo afirma, o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 ao 17. Por isso, não nos enganemos. Quando o Espírito de Deus age em nós, ele sempre glorifica a Cristo. João capítulo 16, versículo 14. Nossa próxima lição será a de número 13, com o tema Preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Professor, se este vídeo te ajudou e tirou suas dúvidas, fazendo você se sentir mais seguro para ministrar, não esqueça de apoiar nosso canal. Deixe seu like, comente
Inscreva-se e ative as notificações para não perder as próximas lições. Que o Senhor o use com ousadia e sabedoria ao ministrar essa lição, guiando suas palavras e abrindo o entendimento de seus alunos. Em nome de Jesus.